Mais uma vez estamos aqui, Pai. Mais uma vez me coloco diante do Senhor para dizer o quanto eu sou dependente do Senhor. Espírito Santo, eu peço ao Senhor, eu peço nesse momento que passe revisão a cada vida que aqui está. Toca no mais profundo, Senhor. Nós já te adoramos, nós já te louvamos, mas nesse momento, quando nós iremos ouvir a tua palavra, que ela seja mesmo uma semente plantada no nosso coração que venha produzir frutos. Amém. Pai, eu não conheço vidas que aqui entraram, mas se porventura entrou alguém aqui que nessa noite está achando que é o seu fim, escreve, Senhor, uma nova história nessa noite, porque o Senhor tem o melhor para o seu povo. Toma a tua igreja, toma a minha vida nesse momento. É que eu te oro, que eu te agradeço para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. 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 Quem está aqui um pouquinho, deixa eu só ver se eu seguro um pouquinho da caneta. Eu não sei se você já entendeu a matemática de Deus. Na matemática de Deus, ela não tem divisão. Na matemática de Deus, ela só tem soma e multiplicação. Mas para nós alcançarmos mais de Deus, nós temos que abrir mão de muitas coisas também. Não dá para nós querer Deus e querer mundo. Não dá para que nós caminhemos querendo os dois, porque a própria Bíblia diz que não tem como nós servirmos dois senhores, porque há de aborrecer um. E é gostoso, é bom quando nós abrimos a Bíblia, quando nós lemos a palavra de Deus, porque tem pessoas que dizem que há exemplo na Bíblia que ele não pega para você jamais. Uma coisa eu quero falar para você, que para mim, todos os exemplos da Bíblia, todas as pessoas da Bíblia que aqui estão, são homens, são pessoas que Deus usaram, são pessoas que também rejeitaram a Deus, e eu tenho na minha vida como exemplo. Um dia uma pessoa disse para mim e falou assim, que a Bíblia precisava se existir, porque se não existisse, esse mundo não tinha como você sobreviver nele. A Bíblia só foi feita para que esse mundo vivesse um pouquinho melhor. Mas não é isso. Essa palavra de Deus, a palavra de Deus, ela traz uma forma de nós, como nós vivermos nesse mundo sem sermos desse mundo. Então, quando nós partimos, quando nós pegamos a matemática de Deus, quando nós queremos vitória de Deus, quando nós queremos alcançar algo de Deus, quando nós queremos alcançar bênção de Deus, uma coisa você tem que se enquadrar dentro da palavra de Deus. Você é necessário abdicar, é necessário você negar algumas coisas da sua vida. Porque a palavra de Deus não é só história de mil maravilhas. É bom quando nós abrimos e o rei Ezequias estava doente, orou ao Senhor, o Senhor, vou te conceder 15 anos de vida. É bênção. A palavra de Deus são exemplos para a nossa vida. Quando nós vimos lá, a mãe de Samuel, ela não podia ter filhos. Ana orou ao Senhor e o Senhor lhe concedeu. Amém. Porque é um propósito de Deus para a vida de cada um. Quando nós vimos a história de Abraão, na sua velhice ser pai, porque era uma promessa de Deus para a vida dele, nós pulamos, nós damos graças a Deus e diz, Deus é bom demais. Mas quando nós abrimos a Bíblia e nós vemos o primeiro homicídio na Bíblia, Deus falou para Caim, o pecado já as porta, e ele não parou para pensar naquilo. Quando você abre a Bíblia e você lê lá a história de Estruco, você pode estar perguntando, pastor, tem isso na Bíblia? Tem. Diná,
São histórias que às vezes ninguém para ler. E hoje eu tenho uma história, eu tenho um diálogo de um homem com Jesus. E nesse diálogo é uma história triste. Não é uma história alegre. Porque ele não entendeu qual era o propósito de Deus para a vida dele. Eu quero dizer algo para você nessa noite. Quarta-feira é essa. Quarta-feira de bênção, quarta-feira, culto da vitória. Nós vamos parar agora, nós vamos ler, nós vamos estudar a palavra de Deus, nós vamos entender que para nós termos vitória na nossa vida, para a matemática de Deus nos acompanhar, com o somar, com o multiplicar, nós vamos ter que fazer algo na nossa vida mesmo, nós vamos ter que abdicar, nós vamos ter que negar mesmo, nós vamos ter que abrir a mão do nosso eu. Está você disposto a fazer isso nessa noite? Estão? Abra as vossas Bíblias em Marcos. Marcos, se você quiser ficar sentado, pode, porque o texto é longo. Marcos 10. Eu vou ler de 13 ao 31. Todos que encontraram, digam amém. Amém. De momento parece que não tem nada a ver com o texto, porque o tema mesmo da minha mensagem se encontra em Marcos 17. Mas eu vou ler esse contexto para que você comece a entender. Amém? Amém. Marcos 10, 13. Traziam-lhe as crianças para que as tocasse, mas os discípulos repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim as criancinhas e não a impeçais, pois das tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que quem não receber o reino de Deus como criança, de maneira nenhuma entrará nele. Eu vou ler mais uma vez, que eu gostaria que você frisasse esse versículo 10, 15. Em verdade vos digo que quem não receber o reino de Deus como criança, de maneira nenhuma entrará nele. Tomando-as nos braços, impondo-lhe as mãos, as abençoou. Pondo-se Jesus a caminho, 10, 17. Correu-lhe para ele um homem que, ajoelhando-se, perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: porque me chamas bom? Ninguém é bom senão um só, que é Deus. Sabe os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás a ninguém, honra o teu pai e a tua mãe. E ele respondeu: mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Jesus, olhando para ele, o amou e disse: falta-te uma coisa, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Olha o que ele fez. Encontra em Marcos 10, 22. Mas ele, contrariado com essas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram dessas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles se admiraram ainda mais, dizendo entre si: então quem poderá salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível,
mas não para Deus todas as coisas são possíveis. Então Pedro começou a dizer-lhes: nós tudo deixamos e te seguimos. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado. Olha a matemática de Deus aí. Versículo 29, 10, 29. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho. 30. Que não receba 100 vezes tanto já no presente, em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, e com perseguições no mundo por vir a vida eterna. Porém muitos serão os derradeiros, e os derradeiros serão os primeiros. Amém? Amém. Quando eu li essa passagem, eu comecei a estudar, eu comecei a analisar e pedir ao Senhor, porque muito me chamou a atenção nesse texto. Porque primeiro o Senhor, Ele começa fazendo algo. Alguns estudiosos, alguns livros dizem que esse rapaz viu quando Jesus abençoou as crianças. Mas eu não vou seguir por essa linha de raciocínio, porque a Bíblia não me diz isso. Mas a Bíblia começa quando Jesus abençoando as crianças. Primeira coisa que os discípulos fizeram foram se opor que Jesus abençoasse as crianças. Por quê? Para o judeu, uma criança ela só está apta, ela só pode cumprir a lei quando ela tem 13 anos. Ela já começa a estudar as leis, o Torá desde pequeno. Eles sabem tudo. Mas para dizer assim, eles são aptos, eles podem cumprir a lei só depois dos 12 anos. Aqui já deixa um parênteses que as crianças que estavam com Jesus tinham menos de 13 anos. Porque criança naquela época não tinha direito de reivindicar nada. Criança naquela época não é como os nossos dias atuais, que aonde hoje o privilégio são dados às crianças, elas têm voz ativa no meio da nossa sociedade. Você chega hoje perto, estamos aqui com o Daniel, nosso adolescente aqui na igreja, nós estamos aqui com o Antônio, com o nosso adolescente. Eles chegam perante a sociedade hoje, eles têm voz ativa. Eu vi um caso desse agora, uma juíza julgando um caso onde chegou uma criança e o testemunho dela foi peso. Não importou mais a palavra dos adultos, porque na sociedade hoje elas têm peso sim. Eu costumo ainda brincar que nesse país pega-se as crianças, as mulheres, o gato, o cachorro, o pato, todo mundo tem, menos o homem Jesus amado. Dependendo da situação, eu acompanho muito o programa O Homem é Só. Mas amém. Mas naquela época não. As crianças elas não tinham voz ativa perante a sociedade. Naquela época, quando Jesus estava abençoando, eles não poderiam falar nada. O que era uma criança só recebia presente quando era considerado grata. Se alguém chegasse perto daquela criança e desse um presente para ele, era sinal que o adulto responsável por ela estava sendo grato a ela. É como se a criança vivesse uma parte de migalhas. Agora Jesus pega as crianças e começa a abençoar, e começam a impor-lhe as mãos. Eles traziam, porque os fariseus, os saduceus, mesmo sendo contra Jesus era um profeta, e no Velho Testamento era normal pegarem as crianças e levarem para o profeta orar, impor as mãos sobre elas. Mas para o discípulo dava a entender que era um perder de tempo que estava acontecendo ali. É como se Jesus falasse: para que você, sendo adulto, está ouvindo, está abençoando essas crianças que perante a sociedade não tem? Mas Jesus ele estava dizendo o seguinte, quando ele diz: em verdade eu vos digo que quem não receber o reino de Deus como criança, de maneira nenhuma entrará nele. O Senhor Jesus estava dizendo: vocês estão vendo? Eu estou abençoando as crianças. Vocês podem estar querendo
atrapalhar, querendo não deixar que elas venham. Mas eu estou mostrando para vocês que o meu reino não é por mérito de vocês, mas é a graça minha que vai enchendo vocês. Glória a Deus. E é assim no nosso dia. Nós vamos ganhar, nós estamos fazendo, adorando, servindo a Deus. Não é por nosso merecimento, não é porque nós somos um bondoso demais, mas é a graça do nosso Senhor Jesus Cristo que nos alcançou, que nos tirou lá do lamaçal do pecado e nos pôs em terra firme, nos tirou de um charco de lodo. E na hora foi isso que Jesus disse: ei, vocês podem estar achando que eu estou perdendo tempo com essas crianças. Não estou perdendo, não. Eu estou ensinando a vocês, porque eles não, para vocês, eles acham que não são merecidos. Vocês também não estão merecendo. Mas eu estou querendo dizer para vocês: o reino, vocês têm que ser como criança. Vocês acham que não estão merecendo nada, mas a minha graça é onde que vocês vão alcançar a vida eterna. Aleluia, glória a Deus. Mas aquele jovem, agora eu quero começar a falar para vocês. Os estudiosos, como disse, falou que eles estavam ali presentes. Mas a Bíblia diz que pondo-se Jesus a caminho, apareceu um jovem em pé para ele. E primeira coisa que ele disse o seguinte: bom mestre. Bom mestre. Não era uma saudação normal para judeu. O que eu farei para herdar a vida eterna? O que eu farei para herdar a vida eterna? Jesus tinha acabado de falar para aquele povo que estava ali: para herdar a vida eterna tem que ser como criança. Vocês não estão merecendo, mas a minha graça que está dando para vocês a vida eterna. E ele já diz: bom. E Jesus disse, não é que Jesus não conhecia o pecado, Jesus já sabia a intenção do coração dele. Jesus disse: bom. Por que me chamas bom? Bom só tem um, que é o Pai. Jesus estava querendo dizer para ele assim: eu mesmo sendo Deus, eu mesmo sabendo dos pecados, eu mesmo sei qual é a intenção do seu coração. Eu já estou querendo te introduzir a você a um Deus misericordioso, bondoso, longânimo e duradouro. E as suas misericórdias são a causa de nós não sermos consumidos. Respondeu-lhe Jesus: sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás a ninguém, honra o teu pai e a tua mãe. E ele foi impecável. Tenho guardado isso desde a minha juventude. A resposta dele foi assim, no ato, quando Jesus perguntou. O judeu, ele estava querendo dizer assim: mestre, eu sou perfeito. Eu sou perfeito. Mas Jesus falou: espera aí, eu conheço o coração. Deus foi aonde que trabalha na imperfeição dele. Qual era a imperfeição dele? Jesus mandou ele fazer 5 coisas. Primeiro, Jesus deu uma ordem para ele assim, fantástica, quer ver? Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. A Bíblia diz que ele saiu contrariado, porque possuía muitas propriedades. A pergunta é: se acha que Jesus queria ver o pobre? Jamais. Mas o Senhor Jesus tocou naquilo que aonde o coração dele estava. O coração
coração dele, porque quando ele chegou perto de Jesus e falou: o que eu farei para herdar a vida eterna? No fundo ele estava fazendo o seguinte: eu tenho posse, eu tenho dinheiro, eu tenho os bens. E naquela época quem possuía bens, quem possuía propriedades, quem é conceituado, achava que poderia mais sobre os outros. E o Senhor Jesus falou assim: espera aí, eu vou lá nele, eu vou tocar nele ali agora. Agora eu quero dizer para você, o Senhor Jesus tocou naquele, foi no ponto fraco onde que ele tinha, e de cara ele já quebrou um dos 10 mandamentos, porque o 10º mandamento diz: não cobiçarás o escravo, as propriedades, as mulheres, nada que é do seu irmão. E ele tinha cobiça naquilo. Então eu quero dizer para você, ele não era perfeito coisa nenhuma, ele não guardava lei coisa nenhuma, ele vivia de uma imperfeição. Ele nem nós seres humanos vivemos uma total imperfeição, mas a graça do Senhor Jesus Cristo é que nos alcança. Amém. Glória a Deus. Ele saiu contrariado. Eu quero dizer para você nessa noite, para você entrar nos atos do Senhor, você tem que negar. Você vê na Bíblia, diz que nós temos que negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir ao Senhor. Pastor, como eu quero fazer a negar? O Senhor Jesus mexeu no ponto daquele homem que era a sua riqueza, que era a sua propriedade, e o Senhor Jesus está falando com você nessa noite. Para você negar a vida eterna, você vai ter que abrir mão de muitas coisas na sua vida. Você tem que abrir mão do seu eu, porque se tem uma coisa que atrapalha você de entrar no ato do Senhor, é o eu. Quantas vezes nós abrimos a Bíblia e a pessoa vem falar do Evangelho, vem falar de Jesus Cristo, nós como todos: não, eu compro a Bíblia, eu sou mesmo, eu sou perfeito, eu faço tudo. Nada, porque eu faço uma pergunta para você: se precisar que você olhe para o seu inimigo, você faz isso? Eu até acredito que você faz. Eu acredito que você, se for precisar que uma pessoa te fizer raiva, e quando a Bíblia diz precisar de orar para o inimigo, eu acredito que você ora assim. Senhor, vai lá e mata ele. Senhor, fogo nele, Senhor. Ora, mas essa é a nossa oração. Mas a Bíblia não fala isso não. A Bíblia diz o seguinte: quando ora para os inimigos, tem um salmo que diz: Senhor, o salmista diz: Senhor, acrescenta os dias dos meus inimigos para que eles vejam a minha vitória. Seja sincero, você tem coragem de fazer essa oração? Eu já contei isso para vocês aqui. Eu já passei mais de ano que quando uma pessoa me fazia raiva, eu gosto de fazer raiva, eu falava: Senhor, que ele morda na língua quando ele for fazer raiva em mim. Mas eu disse que o dia que eu mudei minha oração, disse: Senhor, abençoa a família dele, abençoe ele, abençoa o filho dele, e quando ele chegar no nosso trabalho, seja o Senhor trabalhar no coração dele. Daquele dia em diante a minha vida mudou e a minha relação com ele começou a mudar. Mas nós somos diferentes. Eu conheço a Bíblia, eu conheço sim. Então espera aí. A Bíblia diz que um mandamento é o seguinte: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. Mas você sabe qual é o segundo maior mandamento? O segundo maior mandamento é esse: amarás o seu irmão como a você mesmo. Você quer ter a vida eterna? Meu filho, tem hora que você vai ter que orar para os seus inimigos. Tem hora que você vai estar amando alguém que você não quer amar. Mas a Bíblia diz: se você quiser herdar a vida eterna, é assim que funcionam as coisas. Aleluia. Não foi na riqueza. O Senhor, quando disse para ele para vender tudo, o Senhor estava falando com ele: é isso que o seu coração está. E eu quero te fazer uma pergunta para você nessa noite: aonde que você tem colocado o seu coração? Quer uma matemática, quer uma vitória de Deus, quer somar, quer multiplicar com Deus? Meu filho, toma a sua cruz e começa a negar a si mesmo. Começa a fazer algo na sua vida, porque o Senhor falou com ele:
vai e vende, você terá um tesouro no céu. O Senhor está dizendo para você, essas coisas aqui da terra, ó jovem, você pode ser poderoso, você pode estar abraçando, todo mundo está te vendo, você tem muitas propriedades, mas está te faltando, o que está te falta é a vitória, é a vida eterna, que lá sim é o tesouro aonde a traça não come, a ferrugem não corrói, aonde que você irá herdar para sempre. Amém. Abrir, fazer, não tem jeito. E aí, saiu contrariado, deixou Jesus, vira os discípulos e fala: e agora? Quem poderá salvar? Quem poderá salvá-lo? Quem? Jesus diz para eles: ei, a salvação não depende dos bens que ele tem. A salvação não depende do homem, a salvação depende de Deus. A graça, eu estou dando essa salvação para ele. Por vocês podem estar achando, mas escuta uma coisa que eu quero falar para vocês: é impossível ao homem, é impossível o homem se salvar a si mesmo. Mas quando é impossível para o homem, é possível por Deus, porque a graça, a salvação vem de Deus e não vem do homem. Você quer salvação? Você está querendo herdar uma vida eterna? Então não pega, não olha para o homem, não olha para o ser humano, não olha para o pastor, não olha para nada, porque nós somos falhos. Começa a olhar para Deus, que você vai atingir o ápice, você vai atingir o átrio de Deus, você vai atingir a graça de Deus para a sua vida. Glória a Deus. Pedro, esse Pedrão não fica atrás, ele é bom. Jesus, olha, nós deixamos casa, irmãos, irmã, pai, mãe, mulher, filhos, nós deixamos tudo para te seguir. Nós deixamos tudo. O Senhor falou: é? Então espere aí que eu vou te dar uma matemática agora para você. Aqueles que deixaram pais, mães, filhos, campos, aquele que deixou a sua relação social, aquele que deixou as suas propriedades, aquele que deixou os seus bens, aquele que deixou por causa de mim, escuta que eu vou falar com você, vai receber 100 vezes mais. Não é no futuro não, é no presente. Você quer fazer um depósito com Deus, então entrega tudo para Deus, que quando você entrega tudo para Deus, você pode saber que a poupança dele só multiplica. O investimento que você está fazendo só está multiplicando. O que você tem aberto a mão para estar seguindo o Senhor? O que você tem feito? Tem você deixado? Aonde que está posto o seu coração? Então começa a tirar isso e começa a fazer investimento, porque se é uma coisa você pode ter certeza, a Bíblia diz que Deus não fica devendo nada a ninguém. Nada. Você não tem como chegar perto de Deus e falar assim: Deus, espera aí, eu fiz algo para você, eu fiz algo para o Senhor, e o Senhor anda me devendo. A Bíblia diz que Deus não se deve, e Deus paga com 30, com 60, com 100 por um. É assim que Deus paga, porque a mão dele anda estendida para abençoar, a medida dele é recalcada, sacudida e transbordante. Aleluia, glória a Deus. Vocês deixaram, discípulo, bênção, porque vocês vão receber 100 por 1, por isso que vocês estão fazendo por mim. E quando vocês se sentirem perseguidos por causa do Evangelho, não se iluda, porque essa vitória é a vida eterna para a vida de vocês. Agora, onde anda o coração? Aquele jovem tinha um coração nas suas riquezas. Ele achou que poderia dar a vida eterna com a riqueza dele. Mas é isso que não aconteceu. O gostoso, é bom quando nós vemos essa história, quando nós vemos essa passagem na Bíblia, que para naquela época, aquele jovem jamais poderiam ir até Jesus, porque ele é considerado rico. Ele não entendeu o plano da salvação e foi-se embora.
Mas na mesma Bíblia nós temos, na mesma palavra de Deus, nós temos a história de Zaqueu, que se for olhar também, era rico, e ele quebrou todo o protocolo, ele subiu numa árvore, ele foi ter com Jesus, e o dia que ele encontrou com Jesus, ele entendeu que o dinheiro dele não valia nada, ele entendeu que a salvação tinha chegado na casa dele. É isso que eu quero dizer para você nessa noite. Aonde que você tem posto o seu coração? Se você tem posto o seu coração em algo que não te leva você a ter uma vida eterna com Jesus, de ter uma vida, um caminho com Jesus, larga isso de lado, porque é melhor você caminhar com Jesus do que você ficar sem Ele. Porque o que Ele vai te dar para você, o mundo não te dá. O mundo não te dá. O que Ele faz para você, o mundo não vai fazer. Sabe por quê? Porque nós temos que ser que nem criança. Nós não merecemos, nós não temos direito de reivindicar nada, mas a graça dele nos alcançou e nos deu o melhor. Aleluia. É a vida eterna. Coloque-se de pé. Glória a Jesus. A pergunta que eu tenho para você hoje é o seguinte: para ter vida eterna, você tem que abrir mão de muitas coisas da sua vida. Para você herdar a vida eterna, você vai ter que fazer algo que às vezes você pode pensar que é incomum, mas não é fácil. O Senhor Jesus, ele não queria ver aquele jovem pobre. O Senhor Jesus só queria dizer para ele: ei, não coloque o coração nessas riquezas, porque a maior eu tenho e eu quero dar para você. E a Bíblia diz que Jesus o amou. Está você disposto a abrir mão? O que você quer abrir mão nessa noite para ter uma vitória com o Senhor Jesus? O que você quer fazer? Hoje é culto da vitória, nós vamos estar orando. Eu não sei o que você quer, o que você quer abrir mão para ter uma vitória com o Senhor Jesus. A Bíblia diz que nós temos que negar a si mesmo, esquecer e saber que nós somos total dependentes do Senhor. Nós só vamos ter vitória no dia que nós entendermos que sem o Senhor Jesus nós não poderemos viver. Sabe por quê? Porque é na nossa fraqueza. Quem não veio na quarta-feira perdeu, porque é na nossa fraqueza. Ouviu essa palavra, Deus falou conosco: ei, é na fraqueza que eu trabalho na vida de vocês. Eu gostaria de orar por você. Aquele que está passando por uma situação difícil, ou aqueles que querem abrir mão de alguma coisa para herdar, para ter o Senhor Jesus na vida, pode vir cá à frente, nós vamos estar orando. Eu não sei se você está passando por um momento difícil, uma enfermidade. Eu só quero dizer para você ter vitória do Senhor, você tem que fazer renúncia de muitas coisas. O que você quer renunciar hoje para você ter vitória? Aonde anda o seu coração? O que você tem feito para todos os benefícios que Deus tem te feito? Mas um versículo na Bíblia se diz, Deus diz o seguinte: filho meu, dá o teu coração. Porque quando você dá o coração para o Senhor, você vai entender que a morada é dele. Essas coisas do mundo nada mais atrapalham você. Eu não sei se vai ter alguém, mas eu convido todos os obreiros para estar junto comigo aqui à frente. Todos os obreiros colocam aqui de frente comigo, evangelistas. Eu não sei o que você está passando. Você pode vir em cada obreiro que você quiser. Se você quiser falar com ele, você pode falar. Se você quiser pedir uma oração especial, você pode pedir.
Nós vamos estar aqui na frente para isso. Quem quiser receber uma oração, quem quiser que nós oramos por ele, pode falar: olha, eu gostaria que orasse por mim, porque nessa noite eu vou abrir mão. Nessa noite eu estou passando por uma situação difícil. Eu estou querendo dizer: Deus, eu vou ser como criança. Não é fazer coisas infantis. Ser como criança, Deus não estava querendo dizer aos discípulos: vocês devem fazer coisas infantis. Não, mas entenda que a salvação é pela minha graça. É pela minha graça, não é por mérito de vocês. O que você quer abrir mão nessa noite para ter uma vitória com Deus? De repente você fala assim: eu não consigo nem orar com meus inimigos. Então vem aqui que nós vamos estar orando para o Senhor estar tirando isso do seu coração. Se você ora: Senhor, mata ele, você vai orar: não, Senhor, acrescenta os dias dele. Você vai mudar sua oração hoje. Se você está querendo uma oração: olha, Senhor, eu estou cansado de estar lutando sozinho. Espera aí, nós vamos estar orando, porque o Senhor disse que Ele é o nosso ajudador, é o que peleja por nós. Hoje é culto de vitória, e quando é culto de vitória, eu não abro mão, porque o Todo-Poderoso, Ele se faz presente. É Ele que nos dá a vitória. É Ele que nos dá a vitória. É por isso que eu não abro mão de sair dessa noite sem a minha bênção para casa, porque eu marquei um encontro com o Senhor Jesus. E quando eu marco um encontro com o Senhor Jesus, eu vou sair dessa noite não mudado, mas transformado pela Tua palavra. Eu entrei nessa noite dizendo: Senhor, muitas vezes eu achei que eu poderia usar meu próprio punho. Eu achei que muitas vezes eu fazia tudo pelas minhas próprias forças. Mas eu reconheço nessa noite, eu quero me dedicar, eu quero que o Senhor me tire do meu coração esse eu que às vezes eu tenho. Porque nessa noite eu quero abrir meu coração e dizer que sem o Senhor eu não consigo nada nessa vida. Eu entrei quando eu abri esse propósito, quando eu abri a porta da igreja, eu disse: nessa noite é isso que eu quero para a minha vida. Glória a Deus. E o que você quer nessa noite? Você pode estar procurando um dos obreiros aqui, ele estará orando. Se você tiver algo especial para pedir para ele, pode pedir para ele. Pode estar falando com o obreiro: eu quero que ore para isso para mim. Nós vamos estar orando por você. Oh Senhor, oh Deus. Oh Deus, tem alguém que tem um pedido especial? Pode vir aqui. Tem alguém com um pedido especial? Pode vir. Aumentar, minha irmã. Ei, Jesus. Tem mais obreiros, tem mais obreiros. Vai. Senhor Deus, nós colocamos a nossa vida diante do Senhor, Pai, porque nessa noite, Pai, a Lu está se dedicando dela mesma, porque nesse momento, Pai, ela está deixando o seu erro, está colocando o seu esposo diante do Senhor. Pai, que ela crê que só o Senhor pode fazer um milagre na vida dele, Pai. Porque aquela semente que foi plantada no seu coração, não importa o tempo que é plantada, e quem germina é o Senhor. E nós sabemos que vai render frutos. Senhor Jesus, coloca a vida da família do Rony diante do Senhor. As suas filhas. Pai, nós repreendemos todo o mal e tudo aquilo que o diabo tem cirandado nessa família. Nós vamos cortar na autoridade do nome do Senhor Jesus. O nome do Senhor Jesus. Vai toda a vida do Rony, Senhor. Fala no seu coração nesse momento, Espírito Santo. Eu peço, Senhor, que fale um toque dele especial. E quando a gente ligar, ele vai falar valor aquilo que ele sentiu no Espírito que vai tocar ele. Porque nessa noite, a noite da vitória da vida dele. E só o Espírito Santo pode tocar. Toda a vida da nossa.
Como é